37. 7 de setembro de 1923. Muito se tem escrito sobre as diversas características que definem o espírito dos seus irmãos filiados a outros credos cristãos. Têm sido condenadas as exterioridades das religiões que se recomendam pela pompa dos seus ruidosos cultos. A verdadeira piedade se oculta no âmago da criatura, transparecendo no entanto através dos atos que aparentemente não são merecedores de grande importância. Tudo isso é bem verdade. A comunhão com Deus se entretém no silêncio calmo e profundo das almas devotadas ao Senhor. Entre todos os distintivos do crente espírita, porém, um se destaca, do qual me quero ocupar neste momento. A mansidão. Jesus, o divino Filho de Deus disse: "Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Deveis, pois, ser mansos, porque Ele é manso e bom." Como conciliar os sentimentos santos de caridade, justiça e amor de Deus com essa irritabilidade constante de gênio de tantos adeptos da sagrada doutrina? Enquanto o fel encher a vossa alma e os vossos lábios o destilarem, não podereis sentir dentro do peito a chama vivificadora do amor de Deus. E o Cristo que, até a consumação do sacrifício supremo, foi sempre manso e humilde de coração, não vos quer intolerantes uns para com os outros, irascíveis, vertendo ódios, planejando vinditas e impacientes com os contratempos que a todos sobrevêm. Antes, esforçando-vos, cada um por desempenhardes nobremente a vossa tarefa, os deveres que se prendem aos vários encargos que pesam sobre vós, fazei-os sempre com retidão e justiça, acompanhando no entanto essas virtudes indispensáveis ao cristão, daquela doçura e mansidão que conquistam por si sós a amizade e a simpatia dos outros. Lembrai-vos que onde existe o amor de Deus, ipso facto existe a tolerância, a benevolência, a doçura e a mansidão. Esforçai-vos, pois, queridos meus, por atrair pela vossa bondade e firmeza de sentimentos, a simpatia dos vossos semelhantes, quer vossos irmãos em crença, quer pertencentes a outros credos. Pelos frutos os conhecereis, são palavras do Divino Mestre. Não podeis ter mel em vosso interior e destilar o fel em seu lugar. Amai-vos, pois, sinceramente uns aos outros com recíproco amor fraternal e a caridade do Divino Mestre seja convosco. Antônio de Padua. 168. 7 de setembro de 1923. F. Consulta se deve batizar uma criança num centro espírita. Resposta: é livre de proceder como entender acertado. A consagração a Deus deve ser feita com sinceridade de coração e o bom desejo de servi-lo em espírito e verdade, não importando qual seja a forma exterior pela qual ela se revista. O que tem valor é o sentimento de cada um. Não podendo a criança consagrar-se a si próprio por não ter o entendimento esclarecido em razão da perturbação do seu espírito, estado peculiar à primeira infância, podem os pais mostrar perante Deus o propósito de guiá-la nos caminhos desta vida a fim de que não se afaste da trilha que o Senhor lhe tem traçado. A cerimônia pela qual seja feito este voto de nada vale sem a unção íntima do coração temente a Deus. Paz. Tiago. 169. 8 de setembro de 1923. O bom desempenho da tarefa o que cada um se acha obrigado na Terra depende em grande parte da maior soma de energias concentradas que possuam interiormente. Não convém desperdiçar um átomo sequer dessa força secreta que dá o impulso principal à atividade humana. Todo excesso, toda má direção, ainda que momentânea, é prejudicial à harmonia do todo. Perturbada essa harmonia geral do organismo psíquico natural, todo o conjunto do aparelho físico, intelectual e moral sofre. Procurai, pois, manter em equilíbrio as vossas forças materiais e espirituais, conservando um físico sadio, forte e uma disposição moral equilibrada e firme. Na vida material do planeta tendes o exemplo da natureza a protestar contra o desperdício de forças.
A terra sempre pródiga a fornecer ao homem toda a maior parte do que é necessário à sua alimentação, carece, todavia, de ser cuidada, adubada e beneficiada para que não se exauram as suas propriedades de vida, do contrário os seus produtos serão fracos, de somenos valor. Poupai, pois, as vossas energias, dedicando-as a um trabalho metódico e criteriosamente dirigido. Há por aí afora muitas forças despendidas desvantajosamente para o trabalho. Metodizando-as e regularizando-as melhor elas produziriam 100 vezes mais. Trabalhai, pois, estudai sim, mas fazei tudo com ordem e método. Joaquim Murtinho. 170. 8 de setembro de 1923. Uma palavra amiga aos meus irmãozinhos da terra por quem oro constantemente ao Pai Celestial. Estou acompanhando com muito interesse o adiantamento do vosso trabalho, vendo com grande alegria a boa vontade de muitos. A tarefa de evangelizar o vosso mundo nesta época, meus irmãozinhos, é dificílima. As perturbações de origem física e moral que agitam o planeta são de natureza a enfraquecer os menos experimentados no sofrimento. Não creiais, porém, que essas dificuldades transtornem a marcha ascendente do Espiritismo. Elas, pelo contrário, são o prenúncio de uma grande vitória, a vitória da luz sobre a treva. Há muito sofrimento atualmente no vosso mundo, muitas dores físicas e morais, mas desse horror tremendo de agonias brotará a árvore bendita da paz redentora e o reino do Filho de Deus governará o planeta. Permanecei firmes na fé que recebestes, nas revelações salvadoras trazidas pelo Consolador prometido. Aparelhai os vossos espíritos para a consumação da grande luta que se aproxima e não temais, pois que aquele que confessar o nome de Jesus em frente do perigo, não perecerá na tormenta, porquanto sua alma radiosa surgirá em luz no grande dia da revelação final. Alegro-me convosco pela boa vontade dos vossos espíritos e rogo ao Pai de infinita bondade vos abençoe e conforte. Jesus vos conceda a sua presença, assistindo-vos hoje e sempre. Celia. 171. Deus vos salve. É sempre no campo da moral evangélica que o deveis buscar resolver os mais sérios problemas da consciência, quer considerada individual, quer coletivamente. A visão retrospectiva do passado nos permite, a nós, os desencanados, rever as injustiças, as mentiras, as maldades, que deram causa a tantas lágrimas, tantas perfídias e perdição. Não imagineis que caminhais para trás, que é nulo o vosso progresso. Julgais pelas aparências e estas nem sempre são verdadeiras. Vós, graças a Deus, progredis. Não vos digo isto por lisonja. O verdadeiro amigo não é aquele que incensa, mas aquele que admoesta, que adverte. Com este podeis contar nas tristes horas da adversidade. Se vos digo que progredis é porque o vosso desejo de melhorar é sensível ao nosso olhar e espírito. Não desanimeis porque o balanço da vossa vida deixa muito a desejar, no que diz respeito ao bom emprego do vosso tempo. Tende, ao mesmo, uma vez, em cada dia, um pensamento, se não uma ação cristã e melhorareis consideravelmente o vosso feito moral. Concórdia. Palavra santa que traduz o que de mais belo o Espírito possa conceber para a realização da caridade, num ambiente de constante solidariedade e fraternidade cristã. Talismã poderoso que tudo resolve. Expressão suave que tudo docifica. Resignação sensata que tudo suporta. Intuição caridosa que tudo perdoa. Sentimento altruísta que todo egoísmo afasta. Sequência de amor, que todas as paixões apazigua. Energia convincente que harmoniza, que persuade, que semeia e colhe ações piedosas e honestas. Fazei apologia desta virtude excelsa, irmãos bem-amados. Cultivai em vossos centros de costumada assistência, cultivai-a também no seio das vossas famílias. Dentro dela cabe tudo quanto de grande, sublime e religioso se pode conceber, inclusive o verdadeiro amor cristão que nela se exterioriza.
Essa virtude vos guardará da tentação da injustiça, da deslealdade, crimes horrendos, que sobejas vezes pratica o homem contra os seus próprios companheiros de trabalho de todas as horas. Apresentai as vossas almas a Deus, limpas do egoísmo, da inveja, da intriga, do orgulho, da ambição, da concupiscência, elevadas à dignidade de seus filhos, pela concórdia dos vossos sentimentos, do vosso zelo, do vosso devotamento à causa do seu bendito Filho nosso Senhor Jesus Cristo. Assim fazendo, ascendereis rapidamente às regiões onde reina a paz, a harmonia, pela expansão onipotente de força e graça que irradia sobre o universo, o Espírito potente, que, um dia, na terra, tomou aparência humana, nosso Senhor Jesus Cristo, o Verbo de Deus revelado ao homem. Na sua santa paz possui as vossas almas em doce concórdia, praticai o bem na terra. João de Deus, o poeta. 172. Sede unidos, irmãos meus. A união faz a força. A intensidade, a direção e a harmonia de forças que juntos encaminhardes a um certo e determinado fim, produzirão, infalivelmente, o efeito desejado. Os vossos espíritos possuem energias fecundas e conscientes. Disseminadas estas energias, dispersadas, cada uma para diferente lado, em direções contrárias pouco poderão produzir, contrariando-se umas às outras. Eis porque desmoronam tantos castelos, firmados nas melhores intenções, mas sem concordância absoluta de todos os interessados na sua construção. Cada um tem seu plano, sua ideia, e a execução de tantos traçados diversos fracassa. Se, ao contrário disso, essas energias todas se concentrassem num só plano, amadurecido pela reflexão, ponderado pelo bom senso e baseado numa solidariedade comum de todos os membros dessa organização em projeto, salutares seriam os seus efeitos, real seria a sua solidez. Quando a onda invasora do egoísmo ameaça irromper em uma dessas agremiações pequenas, onde trabalhais pela divulgação do Espiritismo, permaneceis serenos e calmos confiantes em Deus. Aquilo que é baixo e vil pode agitar-se, revoltar-se, mas nunca vencer. Permaneçam os elementos sãos, fiéis e firmes, não cedendo uma polegada à onda invasora, pois que, fazê-lo, será subverter-se com ela. O maior segredo da prosperidade crescente dos vossos centros espíritas, consiste no espírito cristão que os deve dirigir, na harmonia e concórdia de todos os seus membros. Que o pensamento de todos os associados tenha uma direção firme, uma vontade decidida, e o resultado será, certamente bom. Seja o vosso ideal alcançar em vossos grêmios espíritas uma conduta harmônica, sem pendor para o servilismo ou bajulação, mas também isenta de porfias e questões que, cedo ou tarde, refletirão fora dos vossos arraiais, prejudicando imenso o bom andamento do trabalho em geral. O Espiritismo não comporta fanatismo, sectarismo ou carolismo de qualquer espécie em seu seio augusto. A sua verdadeira beleza consiste na pureza e singeleza de costumes, a par com os ideais mais nobres e elevados, por objetivo. Ele tem o seu fundamento nos princípios evangélicos dados ao mundo do Divino Mestre, princípios de vida, de poder, que nos asseguram um futuro radioso e belo, em plena luz, perfeita harmonia e concórdia no seio do universo. Robustecei, pois, a vossa fé, sede fraternalmente amigos uns dos outros e que a concórdia reine sempre em vosso meio. Max. 17. 16 de setembro de 1923. Resposta a um crente espírita. Não confies na tua própria força. Pensas que sabendo os deveres que assumistes no espaço poderias melhor cumpri-los nesta encarnação, enganas-te. Isso serviria apenas para aumentar o grau das tuas responsabilidades. A carne te arrastaria a falir exatamente naquilo que tivesses resolvido jamais praticar. Não sabes tu que o homem é como a criança? Aquilo em que não deve tocar nem se lhe deve mostrar.
pondo-lhe diante dos olhos o objeto da sua tentação com a proibição expressa de não lhe encostar a mão, tanto basta para que a tentação seja mais forte e ela o vá tocar, muito embora conhecendo o castigo que a espera. Assim é o homem. Desde o momento em que conheça que tal ou tal coisa lhe é vedada, a sua tentação o induzirá a praticá-la, aumentando o peso de culpa, pelo estado de consciência em que se encontra. Não, filho, não te direi, não te posso fazer essa vontade. Segue as intuições naturais da tua consciência e teu bondoso guia te falará por ela. Max. 174. 16 de setembro de 1923. Resposta a ele a P. Não visa o espiritismo os interesses materiais do homem. A própria palavra o indica, espiritismo, cuide-lhe do que diz respeito às coisas concernentes ao espírito. O fim para que ele foi criado, os motivos pelos quais encarnam na Terra e em outros mundos, a razão das provações e sofrimentos da vida, seu constante e necessário progredir até atingir o fim a que tem de chegar um dia, enfim o estudo das responsabilidades da alma perante o Criador, a cordialidade e amor fraterno que deve reinar entre todos, isto, sim, é o objetivo direto do Espiritismo. Não pode, portanto, uma doutrina que visa fins puramente espirituais, aliás de importância que não necessito exaltar, ocupar-se dos interesses grosseiros que afetam simplesmente o bem-estar e a vaidade do corpo que perece. Nada entendes dessa transcendental ciência e é por esse motivo desculpável a tua imprudência. Aconselho-te, porém, a que procuras estudar o Espiritismo em seus profundos fundamentos que são a caridade e o amor a Deus e ao próximo. Max. 175. 17 de setembro de 1923. Palavras do elevado espírito do Dr. Bezerra de Menezes, Max, sobre a publicação deste folheto. Irmãos e amigos, é chegado o tempo de entregarmos nas vossas mãos o terceiro fascículo do além. No silêncio das vossas meditações procurai dessas missivas celestiais aurir os benefícios que elas contêm para vós, acatando com respeito e veneração os preciosos ensinos que elas vos trazem. São palavras dos vossos irmãos do espaço, portadoras dos ensinos do nosso amado Mestre e nosso Senhor Jesus Cristo, que, da mansão celestial de luz e amor, projeta sobre os seus filhos na terra os fulgentes raios da sua divina sabedoria, da sua clemência, do seu amor. Materialmente é este um pequeno opúsculo. Seu valor moral, no entanto, é de supremo alcance. A semente, portadora dos generosos frutos, é minúscula. Todavia germina, cresce, floresce e dá abundantes e deleitosos proventos. Assim é a doutrina que estas páginas encerram. Possam as centelhas que delas emanam espargir em vossos entendimentos lampejos de verdade e sabedoria. O Espiritismo, na imensa modalidade das suas graduações, é a ciência das ciências. Abrangendo os múltiplos aspectos da vida em sua eternidade, ele é o farol que alumia o caminho que tem o espírito a percorrer, quer encarnado na terra, quer em qualquer outra morada além do véu. Quanto mais intensa brilhar a sua luz em vosso entendimento, tanto mais proveitosos serão os frutos que colhereis para o vosso próprio bem e dos vossos semelhantes. Desta sementeira de verdades que os bons espíritos têm constantemente derramado sobre vós, tirai novos elementos para o enriquecimento espiritual das vossas inteligências, para o esclarecimento das vossas opiniões, para o enaltecimento das virtudes que precisais granjear. Amigo vosso de todo o íntimo do meu ser, elevo uma prece ao Senhor do Universo, para que ilumine a vossa razão quando os vossos olhos percorrerem as páginas deste mimo do céu que nas vossas mãos depomos. Paz e luz. Max. Fé. Quando eu, fechando os olhos a esta vida, partir de vez para o mundo além do véu, minha alma radiante, agradecida, serena, ascenderá ao azul do céu. Assim fala o cristão para quem a morte é a porta que se abre, luminosa, as plagas onde a dor, a dura sorte, se muda em doce esperança esplendorosa. Deus te salve,
princípio inconfundível da crença verdadeira, inamovível, augusta fé, que os corações alentas. És tu esteio forte, a que se ampara o servo do Senhor, na dor amara, e os passos seus na escuridão sustentas. Aura Celeste. Rio, 1923. Fim.